tem sempre o tom dela em defesa da mulher. Eu estou até com uma feminista aqui também, presidente da ONG Gênero, Mulher, Desenvolvimento e Ação para a Cidadania, né, que é a Dulce Silva. Ô Dulce, como você vê esse momento de que as mulheres começam a ser agora acusadas de homicídios, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu quero agradecer a você por sempre estar consultando as mulheres quando vai falar de questões ligadas à mulher. Claro. É para nós defendermos isso. Nada sobre nós sem nós. Claro, isso. Bom, então é o seguinte. Primeiro, nós do movimento, a gente não idealiza as mulheres. A gente sabe que mulheres cometem crimes. Isso a gente não nega. Agora, por quê? As mulheres são humanas, nós não idealizamos as mulheres não são santas. Quem criou essa imagem de santidade das mulheres é o patriarcado, exatamente para nos colocar no lugar da submissão. Como santas, você não pode, você não fazem, enfim. Mas essa questão, primeiro, as mulheres são seres humanos, nós vivemos e convivemos numa sociedade sob o signo da violência. Pois não. E nesse sentido, por isso que se fala de violência de gênero. Porque quando se fala de violência de gênero, a gente não está falando só da violência contra a mulher. Nós falamos também da violência contra homens. Agora, tem algumas características. A violência de mulheres contra homens não chega a 2%. É 1,8% de situações. Daí o registro, eu desafio ao repórter, se ele sabe a estatística, por nominar o nome das mulheres que foram assassinadas por homem. Eu tenho certeza que isso ele não sabe. Por isso se destaca o crime de mulheres contra homens. Isso. Porque a gente sabe as situações. E outra coisa que a gente também defende, que nesses casos haja punição. E são crimes que são sempre punidos. Não são crimes que ficam impunes. Por quê? Porque eu discordo dessa visão de que a mulher mata por ciúme, mata por ganância. Pode até ser que aconteça. Mas a maioria é aquilo que a delegada falou. Primeiro, são frustrações, são situações limite que a mulher já vive e que para ela é impossível de ser resolvida, que não seja diante exatamente da eliminação do parceiro. Por exemplo, as mulheres, elas se sentem desprotegidas. Elas acham que se ela não resolve, nessa situação limite, que se ela não resolve, ela não vai, o Estado não vai resolver por ela. Porque por mais que a gente brigue por políticas, para nós, de proteção, de segurança, nós somos muito pouco protegidas. O doutor Gilberto Ferreira, ele inclusive advogou um caso que envolvia a violência, pelo que me relataram, que inclusive uma mulher é acusada de homicídio. Boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde, Silas. Boa tarde aos seus telespectadores. E também, a exemplo da professora Dulce, eu parabenizo você pelas iniciativas de consultar, sempre que há fatos, consultar os atores da sociedade. Então, veja bem, na grande verdade, existe uma violência de gênero, a violência do homem contra a mulher. Isso é verdade. Isso não é verdade, isso é histórica. Isso é histórica e até no casamento, quando o padre casa, diz casa e que fique unido até que a morte os separe. É verdade. E a morte sempre é dada pelo homem que aquela mulher ama, que é o seu protetor, não é? Não resta a menor dúvida. Mas nós vivemos num país de violência. A violência campeia. Nós, no Brasil, se mata só com arma de fogo 50 mil pessoas por ano. No trânsito se mata 50 mil. Isso aí significa que nós estamos com um sistema de segurança falido. Eu já vi o médico assinando atestado de óbito que diz que o paciente morreu digamos, houve uma falência múltipla dos órgãos. E nós temos, se pudesse dar um atestado
de óbito para a segurança pública do estado do Piauí, por exemplo, daríamos um atestado, a falência múltipla dos órgãos de segurança pública, né? Nós temos a polícia militar, que é para evitar o crime, não está evitando. Temos a civil, que é para investigar, não está investigando. Temos o Ministério Público para denunciar e que não denuncia porque não tem as provas completas. E temos a justiça para julgar, mas não julga porque as provas não são suficientes para condenar, embora aquele fato tenha ocorrido. O caso da Lidiane, por exemplo, é um exemplo de um crime que ocorreu por mera perversidade, né? Perversidade dela. A Lidiane Maria de Souza, ela era uma professora e era casada com esse rapaz aí, mas se separaram, havia uma separação de fato entre eles. Ele era um rapaz universitário, Gabriel Mendes da Silva, uma pessoa muito boa, era um pai de uma criança de 5 anos de idade. Filha dela com ele, né? E ele tinha uma relação com ela, mas se separaram. Mas ele nunca deixou de gostar dela. E ele gostava dela e gostava também a questão da filha. A filha sempre era uma forma, era aquilo que fazia, que o atraía para ela. E ela, no dia do crime, ela ligou para ele pedindo que ele fosse em casa, que queria tratar de um assunto em relação à guarda da criança. E foi lá que ela aprontou e matou ele. Quando ela matou ele, ela telefonou para a polícia, dizendo: olha, meu marido suicidou-se. E um jornalista estava lá e telefonou para mim. Doutor Gilberto, é possível um homem suicidar-se com 3 tiros no tórax e um no ouvido? É difícil. Aí eu respondi: olha, muita força. Olha, se você não está enganado, aí é impossível. E aí então surgiu, logo, uns 6 dias depois, surgiu a tese de que não era suicídio, e sim homicídio. E aí houve uma perícia judicial. Esse crime foi em 5 de setembro de 2003. Ele foi julgado em 2008, 5 anos depois. Ela foi absolvida. Por que foi absolvida? Porque a Polícia Civil, a perícia científica do Piauí, 3 tiros no tórax, da forma retilínea, e 1 tiro no ouvido, a Polícia Científica do Piauí, a perícia, concluiu que foi suicídio. Ora, quer dizer, estava lá uma prova que eles queriam, que ela queria. E ela tinha sido professora da escola de polícia. Ela tinha dado aula lá. E aí então, nós recorremos e o tribunal anulou o julgamento e mandou que ela fosse para novo julgamento. E aí ela foi condenada a 16 anos e 4 meses. E o advogado dela recorreu para o STJ, já perdeu, e agora está com o último recurso, que é no STF. E que também vai perder. E já antecipa que vai perder, não tem para onde. Agora, veja bem, um crime que ocorreu em 2003, com essa procrastinação de vários recursos, sem sentido, sem razão de ser. Já estamos em 2013. Eu pergunto, onde é que ela está? Quando vier a decisão definitiva do Supremo, que não vai demorar a chegar, será que a polícia vai colocar as mãos sobre ela e vai conduzi-la ao presídio? Essa é a grande questão. E a mãe do Gabriel, ela fazia a indagação. O motivo do assassinato. O motivo é que ela queria se livrar do marido. O motivo foi esse, ela não queria. Ela já tinha um outro amante. E queria afastar-se dela. E ainda veja bem, ela não matou. Que prova que não é só apenas quando a mulher é maltratada, quando ela é enganada, né? Tem outros casos também, que são também poucos, mas tem outros casos. Que é uma regra de violência normal. Verdade. Dizer, como disse a professora Dulce, a violência, ela é o homem e a mulher. São violentas. Agora é preciso que haja políticas públicas para garantir uma educação, para inibir esse instinto violento que é inerente ao homem. É necessário escolas públicas de qualidade, é necessário um ambiente saudável. Mas nós somos criados numa sociedade que, infelizmente, a gente vê a impunidade. Nós temos aí homens de gravata lá na Câmara dos Deputados, condenados pelo Supremo Tribunal Federal, mas que se negam a irem para o presídio cumprir pena. Temos o José Disseu, o ex-deputado José Disseu, ex-ministro, condenado pela última instância. Temos José Genuíno, que foi presidente do PT, também condenado e que está lá como deputado. Ora, o que vão dizer aqui nós, os pobres, coitados,
aqui os mortais aqui, querem seguir esses exemplos. Claro. Essa é a verdade. A impunidade acaba reinando. Dona Dulce, estou chegando a algumas colocações aqui, como? Pergunte a Dulce se o homem, quando é traído pela mulher, se ele também não sente tamanha frustração. Bom, é o seguinte, eu não... Do sentimento do homem, para mim é difícil falar, porque a minha classificação de gênero é feminino, então eu não posso responder, mas eu acredito que a questão do sentimento é do ser humano também, claro. Tanto quanto a mulher, o homem também, certamente, ele sente. Agora, o que eu não defendo é que esse sentimento resulte em crime. Por nenhum exemplo, dos lados. Nenhum dos lados. Isso. Se o homem se sente traído, por que não separar? Claro. Para a mulher também, isso que nós conversamos com ela. Por que se submeter a uma vida de violência se você pode se separar? Agora, tem uma coisa que é cultural, que é da mulher ter medo de estar sozinha, a história de salvar o casamento, a relação, tudo fica sob a responsabilidade. Enfim, é uma série de coisas que num espaço de tempo aqui não dá pra gente falar sobre isso. Mas eu quero dizer que eu acredito e espero que os homens tenham tanto sentimento quanto nós mulheres. Então, não quero que seja diferente, Dr. Gilberto, não. pela visão do Dr. Gilberto, a impunidade é que vem incentivando esse gênero do crime, quer dizer, tanto com o homem para com a mulher, como a mulher para com o homem. Para você ter uma ideia, a professora Dulce não sabe disso, em cada 10 mulheres, 7 são violentadas pelo homem. E veja bem, o pior de tudo, é uma mulher ser violentada pelo próprio marido, pelo próprio companheiro, por a pessoa que conhece toda a intimidade dela, pelo pai dos filhos dela, das filhas dela. Essa é a grande questão. Sobre a impunidade, por exemplo, eu até acho que nos crimes, até porque são menos os crimes contra mulheres e fazem logo, né, se divulga de imediato, e geralmente são crimes premeditados. A mulher deixa a pista. Por quê? Porque muitas vezes é uma situação que ela vem sendo submetida há algum tempo. Tem situações como essa que o doutor Gilberto fala. Eu também não quero, é o que eu disse, eu não quero santificar as mulheres. Nós somos humanas. E temos também nossos instintos perversos. Os caras estão dizendo que tem que criar a lei João da Penha também, né? Já criaram da Maria da Penha, agora tem que criar o João da Penha. A mulher, às vezes a mulher, o marido já o coloca num estado de defesa, né? De defesa. Ele já implanta um terror em casa, que às vezes ela mata o marido já sabendo que vai ser morta. Ou mata... Também tem isso. Tem isso. Veja bem, na década de 90, uma senhora aqui na Tabuleta, ela era casada, o marido trabalhava lá para cima de segundo, e arranjou uma mulher, um amante lá no João Emílio Falcão. Aí ele começou, e ela descobriu. Aí quando ele tinha um carmanguinho, um carrinho desse abertinho, e ela morava na tábua do apartamento, ele ia passando. Aí ela descobriu que ele ia para o apartamento da amante. Aí ela pegou o ônibus e seguiu. Chegou lá no condomínio, aí viu o carrinho dele parado lá e a camisa dele dentro do carro e um canivete, porque ele estava em cima do carro. Foi não. Aí ela pegou, ela já sabia tudo o endereço. Pegou uma pedra, quebrou o carro, pegou a faca e foi. Subiu. Chegou no apartamento, bateu na porta, ele veio e ela furou ele aqui da virilha, que ele caiu morto. E eu fiz a defesa dela. E ela foi absolvida. Eu sustentei a tese de que ela matou em legítima defesa. Ou ela o matava, ou então ela iria morrer paulatinamente. Aos poucos, ia se acabando de tédio, de desgosto e de abandono. Eu sei que eu acho que até de forma bíblica, o homem e a mulher foram criadas para serem companheiros e me parece que estão virando algozes cada dia que passa. Né? A gente tem que falar disso para mudar essa cultura, criar uma cultura de paz. Não podem se verem como inimigos, e sim como parceiros. Esses crimes, a gente tem que, de fato, via público discutir sobre eles. Por exemplo, no caso das mulheres, hoje nós estamos em campanha porque uma companheira nossa faz
5 meses que foi assassinada. Foi de Picos, né? Foi assassinada no ambiente de trabalho. Santo Antônio, Lisboa, O assassino, era uma história de uma morte anunciada. A mulher dele, a filha dela, já estava aqui na casa-abrigo. E aí, esse crime diz que não tem provas contra esse. Rapaz, eu só acho que quem matou ela é Costa Larga, porque não deram passo. Até hoje não deram passo. Outra coisa, ainda deram a guarda do filho dele, do filho para ele. Então, uma série de coisas que a gente tem um dossiê sobre essa história. Situação realmente... E ninguém toma, nem a instituição de que ela trabalhava nunca se manifestou. Nunca.